Então eu quero trazer para esse bate-papo de hoje nada mais, nada menos do que esse grande parceiro da Riscato, um grande amigo, por se dizer assim. Que o negócio nos fez amigo, eu acho, né? Exatamente, um grande amigo que o negócio nos trouxe. Nos trouxe. E eu quero trazer aqui o Guilherme Moura, que é o criador, fundador da RG Mark, Estratégias Digitais. Eu quero que tu te apresente um pouquinho aí, quem é o Guilherme, de onde ele veio e por que ele resolveu empreender. Mas começando assim, sobre quem é o Guilherme na vida, na família, deixando os negócios de lado. Beleza, vamos lá então, primeiramente. Bom te receber. Prazer. É uma honra estar aqui, na verdade, né? Convite especial pra mim. Sabe o quanto a gente é próximo e troca assuntos no backstage, vamos dizer assim, e trazer isso pra todo mundo, acho que vai ser sensacional. Então, respondendo a tua pergunta, quem é o Guilherme? O Guilherme tem 34 anos, é pai de 3 crianças, né? Com 34. Uma bem recente, inclusive, a Rafinha aí, né? Uma Rafa com 40 e alguns dias, mas a gente tem a Bela, então, que também tá de aniversário essa semana, inclusive, né? Fazendo 8 anos, e eu tenho o Lucas também com 14. Sou casado com a Renata, atualmente estou em Santa Catarina, mas minha base familiar é em Novo Hamburgo, que é onde fica a Riscato hoje, né? Então, falando de pessoas, um cara que normal, comum, mas que teve sempre um sonho de fazer uma diferença. Acho que esse é o Guilherme. Legal, Gui. Legal. Eu acho que o mais importante é isso, né? Todos somos comuns, normais, e a diferença tá aí, no que realmente a gente quer fazer e em como a gente busca encontrar formas de ser feliz. Exatamente. Né? E vamos lá, Gui. A gente se conheceu aí em 2021 por causa dos negócios. Por causa da Ali, né? De quem manda. Sim, né? Nós vamos fazer ela aparecer, inclusive, mas daqui a pouco. Na verdade, a gente pode fazer ela aparecer agora. Nós vamos fazer o seguinte, tu podia trazer um café pra nós, um Riscato Coffee. Aquele. E dar aquele oizinho aqui pra galera. Especial. Enquanto isso, a gente vai falando aqui. Enquanto a Ali vai preparando não, o café tá pronto aí já, né? Ah, que beleza. Ela vai trazer o café pra nós. E, cara, a gente vai conversar um pouco sobre como que o Guilherme resolveu empreender, né? E eu acho que para chegar nisso, a gente precisa saber um pouquinho do que o Guilherme fez antes de empreender. E o que, de certa forma, se tornou um ponto de inflexão para que o Guilherme começasse a buscar realmente uma jornada e uma trajetória um pouco mais individual, entre aspas, né? Porque eu acho que a trajetória individual para um empreendedor, no início, ela começa como ela é permeada, mas depois ela vai se ampliando. Então, me conta um pouquinho mais aí de onde veio essa jornada. Vamos lá, então. Começando do princípio, né? Eu acho que um dos primeiros, eu posso dizer, que talvez seja o primeiro ponto de bastante inflexão, um deles, foi no momento do nascimento do meu filho, né? Do Lucas, o primeiro. Eu tinha 19 anos, guri ainda, não trabalhava, jogava futebol, estudava e fingia que, sei lá, ia ser jogador de futebol, talvez. E o Lucas nascendo, uma coisa que eu vejo muito, assim, é a questão de tu ter valores bem firmados, isso de família, né? Porque tem o pai que, né, tem o filho e é só pai, e tem o pai de verdade. Então, na época, eu resolvi, não, vou parar tudo, muito em função, né, dos valores que a gente tinha, meu pai e minha mãe, e falei, eu vou trabalhar. Na época, eu comecei como estagiário do Banrisul, isso em 2009, mais ou menos. Então, mas desde lá, cara, assim, passei estagiário do Banrisul, fui trabalhar na Via Uno, saí da Via Uno, fui para uma empresa distribuidora de alimentos, e de lá fui para a Dell. Eu gosto de acelerar esse processo, porque eu acho que a Dell é um grande marco também. Eu fiquei por lá 7 anos, então é uma empresa de tecnologia, onde a gente fala que na tecnologia, 1 ano dentro de uma empresa de tecnologia equivale a 10 nas indústrias antigas. Ou até mais, quem sabe. Cara, mas eu sempre tive assim, meu pai sempre foi empresário, né, desde que eu me conheço por gente. Ele trabalhou com a parte de seguro, trabalhou em seguradora. E a minha mãe era gerente do Banrisul. Mas eu tinha muito isso forte, assim, na minha vida de, cara, de empreender. Sempre. E o empreender, eu nem sabia o que era empreender. Era muito mais uma questão de, se eu fizesse sozinho alguma coisa, talvez eu ia conseguir fazer com mais liberdade. Ela tá tentando escapar. Não, ela tá tentando, eu tô vendo, mas eu vou dar só uma pausa aqui pra ela poder aparecer.
Bom, pra quem não conhece, essa aqui é a Ali, tá? Os bastidores. A nossa... A minha grande parceira de vida, né? Isso. E a Riscato existe porque ela tá ao meu lado sempre. E foi ela que me apresentou o Guilherme aí, tá? Então, pra vocês entenderem um pouquinho melhor. E ela, café. E ela não gosta de aparecer muito, né? Não, como vocês viram, né? Isso. Mas, Seguindo aí, Gui. enfim, então, trabalhei na Dell 7 anos, né? E eu tava lá na Dell no momento de vida no qual tinha algumas propostas de promoção e, ao mesmo tempo, uma separação. Eu já tinha a Isabela na época também. E tava bem naquele momento de tipo assim, putz, cara, tinha que recomeçar, sabe quando tu começa a ler, começa a se educar, a se informar e tu vê que tem algumas coisas que mudam na tua cabeça, né? O famoso mindset que nem os gurus gostam de usar na internet. Mas aquele momento foi um momento bem importante, onde talvez seja um outro ponto onde eu pensei assim, tá, se eu sair da Dell, o que eu vou fazer na minha vida? E aí eu acho que a RG, ela nasce dessa necessidade que eu tive desse movimento. Por quê? Eu saio da Dell, sem nada pra fazer, e simplesmente, cara, vou trabalhar com meu pai. 30 anos de mercado, 30 anos de seguro, é a minha base e é onde eu tenho oportunidade de empreender. Ele tinha uma outra corretora com outro sócio, ele acabou saindo e vindo ser meu sócio na GSEG, que hoje inclusive ainda existe. E lá que começou o desafio de marketing. Lá que eu comecei a vida de empreendedor, e é aquilo que a gente sempre fala, né? O empreendedor, quando ele... e isso provavelmente deve acontecer muito contigo, as pessoas chamam e falam assim, cara, tô pensando em sair da empresa, porque eu tô trabalhando demais aqui, e eu não tô vendo futuro, e eu acho que eu vou sair pra empreender. Eu falo pros caras, ai, meu amigo, se tu tá trabalhando muito aí, e tu quer sair pra trabalhar menos, aquele livro, né, o 4 horas, como é que é? Trabalhe 4 horas e fique milionário, uma coisa assim. É só em livro, né? Eu digo pros caras, cara, o cara quando sai pra empreender, hoje eu posso dizer isso por experiência, porque eu já tenho 2 empresas, né? Então, geralmente o cara sai falando assim, eu tenho o Eden, que é meu amigo, eu tenho a Ali, eu tenho vários amigos, e eu vou abrir uma empresa. Logo, se eles precisarem do meu serviço, eles vão me procurar e, né, vão contratar e vão me contratar meu serviço e meu produto. E o que acaba acontecendo, que a gente começa a se dar conta depois, é que eles têm outros amigos que têm os mesmos produtos que eu, e os meus serviços. Então, desse movimento de abrir a corretora e começar a trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite, surge a RG numa necessidade minha de negócio. Porque meu pai tinha muito aquilo, né, Dinho? Cara, pastinha braço to braço, vai nas empresas, fala com teus amigos e dá teu jeito. Você tem que arrumar dinheiro. Eu tinha uma reserva de 1 ano, então eu saí da Dell, obviamente, né, não no escuro. Eu saí de lá com 1 ano de salário. Então, assim, meu pai falou, cara, esse dinheiro aqui a gente vai pegar, vai abrir a GSEG, tu tem 1 ano pra fazer virar, pra ganhar o que tu ganhava lá ou até mais. E nisso, só que como, né? Não tinha experiência, não era comercial. E o que acabou acontecendo foi que veio a questão do marketing, porque como o pai era muito da questão antiga, e daí falava, bota a pastinha embaixo do braço, vai com teus amigos. Falava, cara, isso não é pra mim. Trabalhei com tecnologia, fazia automação, análise de dados, via a coisa funcionando. Falei, não tem como eu vou gastar sola de sapato na rua. E o que acabou acontecendo foi que vou contratar uma empresa que faça o marketing pra mim, então, pra vender. E, cara, isso é um negócio bem importante, assim, que eu acho que hoje eu vivo esse mundo, né, e eu posso afirmar, a maioria dos donos de agência de marketing, eles são marqueteiros e não empresários. E talvez esse foi um ponto que eu não tive sucesso com os que me atenderam. Porque eles sabiam fazer marketing, mas não sabiam ser empresários, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que isso vem também um pouco sobre... Tá relacionado um pouco sobre algumas questões culturais e de como é o ensino também, né? Com certeza. Porque, por exemplo, eu me formei em processos gerenciais, que é um curso tecnólogo aí mais direcionado para administração, né? E depois eu fui fazer marketing, que eu acabei não concluindo porque, cara, fui encontrando outras formas e outros caminhos, eu comecei a empreender, então tive que me virar, né? Mas o que eu vejo tá muito separado isso, né? Tá muito dividido isso, o marketing e a administração. Só que, cara, aí eu acho que tem uma confusão também que geralmente acontece em relação ao marketing, né? Que a galera acha que marketing é fazer um criativo bonitinho, é fazer um vídeo, é fazer uma foto. Mas, cara, marketing também é muito de saber tratar dados e saber administrar. E aí eu acho que talvez seja onde tu encontrou a dor e a solução, Exato. né? Seguindo um pouco dessa tua
dessa tua história aí. O que eu costumo dizer, né, Jim? Que marketing no fim do dia é desde a roupa que tu te veste, do sapato que tu usa, até o tipo de anúncio que tu faz. Porque, cara, se difundiu muito a questão do marketing digital, principalmente na pandemia, né? A gente teve uma aceleração muito grande em relação a isso. E a galera fala, eu faço marketing digital. Cara, o marketing, ele é o marketing. É tu entender de pessoas, entender a jornada do cliente, convencer ela e mostrar pra ela por A mais B que teu produto é bom e ela comprar de ti. O marketing no fim do dia é isso. E o que eu vejo muito, né, e daí talvez, de novo, por isso que eu falo de agências tradicionais e essas novas agências que vêm surgindo, é que a tradicional ela era muito focada na marca, na forma de se posicionar, mas não no entender o cliente. E eu acho que esse foi um grande dificultador que eu tive, porque seguro não é algo fácil de ser feito. E assim como direito, como medicina, como uma série de coisas. Então, quando tu olha para esse tipo de público, se tu não sabe o que é e não sabe como falar, é difícil tu, na posição de marqueteiro, fazer algo para aquilo. Não que não tenha como fazer, obviamente que tem, mas o que aconteceu na época foi que eu tive 3 empresas que trabalhavam comigo que não andava. Não na velocidade que eu precisava. E que eles tinham alinhado de expectativa comigo. E eu acho que aí é um ponto importante. Num papel de empresa Eden, olha só, a situação é essa, o cenário é esse, o que a gente vai conseguir fazer é isso aqui, ó. Tá, mas eu preciso fazer isso. Bom, pra te fazer isso, tu tem que ter isso, 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 mais dinheiro, mais não sei o quê. Então, na época, isso pra mim foi muito frustrante. E como eu sempre tive facilidade de aprendizado, eu falei, sabe uma coisa? Não quero mais. Eu vou estudar isso, vou começar a olhar o digital e eu vou aplicar na minha empresa. Então, a RG, ela surge dessa necessidade, né? E daí mais pra frente. Entendi. Então, na verdade, tu quebrou a cara algumas vezes e aí resolveu dar um jeito de fazer e aí depois acabou nascendo a RG. Eu acho que essa questão relacionada a promessa e entrega, né, é uma coisa que a gente vê cada vez mais, assim, principalmente no ambiente digital, no online, né? E eu quero que tu nos fale um pouco mais agora sobre em que momento realmente começa a RG, né, e ela começa a existir, como ela começa a existir na vida do Guilherme, né, talvez nem tanto como RG, mas como Guilherme Moura, né, Isso. E como que nasce a RG, e eu acho que eu traria como um diferencial da RG, que é essa questão que eu acho que está muito relacionada a como tu é, Guilherme, é a transparência, a verdade e comprometimento, assim, sabe? Que é assim que eu enxergo. Então, esse diferencial de poder chegar pro teu cliente e dizer, cara, calma aí, tem muita gente que te prometeu um monte de coisa. Eu não vou fazer promessas, vou te falar a verdade e vamos trabalhar junto. Mais ou menos assim, eu acho que a gente construiu a nossa relação desde então, né? Exato. Então é bem importante assim, porque dentro do mundo digital, a gente aprendeu algumas coisas, e eu aprendi isso, que o digital aceita tudo, né? Então tu pode prometer o que tu quiser, desde que bem embasado, as pessoas compram e quando vão botar em prática não é o que acontece. Então a gente vê muita gente aí ganhando dinheiro com curso, eu digo muito, né? São as pessoas, e daí a galera usa o termo guru, eu não gosto de usar isso. Eu gosto de usar o termo de a pessoa vende o que ela não aplica. E eu acho que aí é um grande problema. Então, daí por que diferenciais e vantagens, né? Até foi o ponto que tu colocou. O que eu fazia e o que eu aprendi na GSEG e apliquei, e tomei chumbo, botei o meu dinheiro lá, porque era meu e eu tinha que fazer acontecer. Isso me traz, e juntamente com os valores, aquilo que a gente falou anteriormente também, a questão de, cara, transparência, responsabilidade. Pra ter uma ideia, hoje, nós somos mais de 60 clientes, mais ou menos, ativos. E 13 pessoas na RG. Eu devo fazer mais ou menos umas 3 reuniões por dia com o empresário. E o que mais me frustra é ver colegas, donos de agência, aonde, cara, os caras prometem coisas que tu tá vendo que não vai dar certo, porque os caras estão trocando o dinheiro do empresário pro negócio deles e, cara, eu tô vendo que não vai dar certo e vai terminar em 3 meses, e talvez aquele empresário ele tenha só aquele dinheiro daqueles 3 meses pra fazer a coisa virar, ou pro sonho dele ser realizado. E a galera chega lá em mim falando, não, mas olha só, eu falei com 5 agências e o que tu tá me dizendo é totalmente diferente do que a maioria me disse. E isso que tu tá me dizendo não é bem assim, porque os outros teriam me falado. E o meu papel como empresário e dono de empresa hoje, de agência que a gente fala, e eu não falo em agência de performance, de tráfego ou de agência tradicional, eu falo de agência de performance,
Porque eu olho e falo assim, cara, eu vou te dizer o que eu faria no teu lugar. Se é o que tu vai fazer, se é que tu vai fazer comigo, ou se tu vai fazer com uma outra empresa, aí a decisão é tua. Eu tô te colocando como eu tô enxergando a tua empresa, com a experiência que eu tenho hoje, e o que eu faria no teu lugar. Então, quando tu traz essa questão de transparência, de alinhar as expectativas, tá muito relacionado a isso, assim, lá na RG, pra ter uma ideia, a gente não tem nem contrato, né? O contrato é 3 meses. O contrato é 3 meses e a gente só fica se o cliente quiser falar assim, cara, tá dando resultado, eu quero ficar. Se não, pode cancelar, que não tem problema nenhum. Porque isso foi um outro problema. As agências estão acostumadas a amarrar o empresário no contrato. Então, 6 meses, 1 ano. Aí tu imagina, um empresário que às vezes, muitas vezes está começando, não tem experiência, ficar 6 meses, 1 ano com uma empresa que não vai te entregar o que tu precisa. Então, tem muito disso, assim. A RG, ela vem muito dessa essência minha e essa necessidade minha de um pequeno empresário ter uma empresa que entregue resultado para pequenos empresários. Hoje, claro que a gente atende clientes maiores também, mas a gente atende o todo, né? Então, a RG, ela surge dessa minha necessidade. Legal, essa história eu acho muito interessante de ser dividida, né? Porque é um empreendedor que nasce de uma necessidade, como sócio de uma empresa de seguros, familiar, né? Com teu pai, mas uma necessidade de se renovar, de trazer o negócio também para o digital e de encontrar soluções de permanecer no mercado e continuar crescendo. Mas eu acho que tu realmente conseguiu fazer essa análise no momento muito adequado, né? Conseguiu fazer esse movimento na hora. A sorte faz parte também, né? E às vezes a gente esquece, a gente acha que sorte ou milagres ou Deus não existe e a gente acha que só nós vamos conseguir resultado. Mas eu acho que tem disso também. Fazer a coisa na hora certa tem muito de não ter um porquê, mas simplesmente a gente encontrar o timing certo para fazer o movimento. E eu acho que tu fez isso, e aí depois, né, me corrige se eu tô errado, mas tu saiu totalmente da empresa de seguro, né? E resolveu, então, começar a RG. E como que tu começou? Tu começou sozinho? Só o Guilherme mesmo fazendo gestão de tráfego e tal? Ou como é que era? Quando foi isso? Quando que foi realmente a virada? 2019, final de 19 e início de 20. Eu já tava na GSEG com uma carteira que, por vezes, corretores... O próprio meu pai, né? E daí, dando exemplo, isso vai ficar gravado. Não tinha uma carteira tão grande quanto a minha em 2 anos, o que ele tinha 30 de seguro. Muito pelo que eu fiz. E isso começou a despertar, a chamar a atenção de outras pessoas. Não só do ramo do seguro, mas outros amigos, né? Cara, olha só, eu tenho uma empresa, eu abri com meu pai, e daí vem questão de sucessão, questão dessa parceria que também é outro assunto polêmico. E eles falam assim, o que tu fez pra chegar onde vocês estão indo, que a gente tá vendo em tudo que é lugar. O crescimento de vocês, ele é esporádico não, exponencial. Dá pra ver isso. Eu queria que tu me falasse como que tu fez isso pra eu tentar fazer na minha empresa. E eu, cara, vamos sentar, tomar um café e eu te digo, me diz aí. E, naturalmente, o que aconteceu, obviamente que eu entendia já de marketing naquela época, né, 2 anos estudando direto, a primeira pergunta que eu fazia é, Eden, eu preciso entender a tua empresa. Cara, o que tu faz? Qual é o teu produto? Qual é o teu serviço? Pra quem tu vende? Como que funciona essa venda? Venda de indicação? Ou venda digital? Como que é isso? E eu primeiro fazia um entendimento nesse cenário e depois eu transformava isso no digital, que era onde eu dominava e tinha o potencial de escala grande daquilo. Então, o Eden, né, tem um e-commerce de sapato. Cara, o que a gente tem que fazer pra vender mais? E daí eu estruturava isso com aqueles meus amigos. Sem cobrar nada. Porque era na parceria, porque não era minha profissão. Minha profissão eu era empresário e tinha uma corretora de seguros. Ponto. E final de 2019 eu já conseguia perceber que eu podia ensinar algumas pessoas, alguns empresários, com base no que eu já tinha vivido nesses 2 anos. Então, final de 2019 eu faço um evento lá em Santa Catarina para empresários num restaurante. Cara, eu vou ensinar o que eu aprendi até agora para vocês. E, infelizmente, 2020 a gente teve pandemia. Se perderam várias vidas, né? Então isso eu acho que a gente não pode nem comentar sobre. Mas, felizmente, profissionalmente, pra mim, foi um divisor de águas. Porque o que acabou acontecendo foi as empresas, loja física, fechando porta, e o único modelo de negócio de venda era o digital. Então, isso em março de 2020, né? Final de março. Porque eu casei início, daí lua de mel, e quando eu volto, fecha tudo. Então, foi mais ou menos assim. Eu comecei sozinho, né? Então,
O que era o começar sozinho? Muita gente começou a me procurar. Cara, olha só, eu sei que tu tá fazendo, eu sei que tu não cobra de uma galera, mas eu quero te pagar porque eu preciso pra amanhã. Tá, vamos fazer assim, ó, eu fecho a corretora aqui às 6 da tarde, a gente marca e eu sento contigo, a gente fica umas horas ali, eu te ajudo. Então não foi tu que começou o negócio, foi os clientes que começaram ele, né? Foram os clientes. foram os amigos, na verdade. Os seus amigos que começaram o teu negócio, na verdade. É exatamente isso. Foi bem assim, na verdade, porque eu nem sonhava em ter uma empresa de marketing, por exemplo. E daí com essa demanda absurda, em 2020, acaba que final de 2020 eu já tô com, sei lá, 23 empresas que eu olhava a parte de aceleração e parte estratégica delas. Que legal, e foi um crescimento muito rápido, né? Claro, a pandemia acelerou muita coisa, né? Muito. Enfim, um momento muito triste da nossa história, né? Que a gente viveu há pouco tempo, mas acelerou muita coisa no digital e criou muitas oportunidades para quem já estava preparado. E aí é isso, é esse golpe de sorte que tu teve de, naquele momento, já estar totalmente preparado. E aí, cara, eu não me lembro se a gente começou em final de 20 ou se foi em 21, mas foi por essa época aí, Eu né? acho que foi março de 21. Eu acho que é março de 21. Eu posso olhar no meu celular que eu tenho isso anotado. Tá, beleza. Mas eu confirmo depois. Mas eu acho que é isso aí mesmo. E aí essa conexão surgiu então porque a Ali, tu e a Ali foram colegas, né? Estudaram juntos no ensino médio e de alguma forma a gente... Muito colei. Tu colou bastante da Ali. Não tinha nem caderno, né? Chegava na hora final, tá, agora vocês pegam o caderno e vão estudar. Daí eu, velho, que caderno, velho. E pra te ver como ela... Cara, tu viu, né? E ela viu o potencial em ti mesmo assim, cara. Olha que loucura. Isso é o famoso gatilho mental, reciprocidade. Ou visionária, né? Alguma das duas. Ela olhou lá atrás, ó, não, cara, vou emprestar o caderno. Eu vou te dizer que ela é visionária, porque a gente começou... A gente começou em 2005, cara. E assim... Né? Quem me conhecia em 2005 não ia fazer essa aposta que ela fez. Com certeza. Não, com certeza não. Não, pra quem não sabe, né, tipo, hoje, cara, eu sou aí, né, o criador da Riscato e tenho toda essa preocupação com o visual, com a estética, com a vestimenta, com o caimento adequado das roupas, etc. Mas, cara, eu me vestia como um mano do rap, assim, tipo, roupa larga e tal. Só que, cara, eu tinha um viés, né? Eu era inspirado no Nelly. Quem acompanhava o Nelly nos clipes ali, camisa polo, calça larga, aquele estilo ali era o que eu curtia. Claro, daí depois, né, a vida me fez enxergar que talvez não fizesse mais tanto sentido. Na época até... Na época era legal. Tanto é que ela gostava. Eu não sei se ela gostava tanto assim, né, mas deu certo. O importante é que deu certo. Então, Gui, cara, se vê muito esse ambiente digital como oportunidade, talvez muito por conta do que se viu, né, nesse período e até um pouco da história que tu contou. E o que disso é verdade e o que é uma ilusão? E como que tu fez isso acontecer na tua vida, funcionar, e daí da onde realmente nasce a RG e, enfim, né, essa galera que tá trabalhando contigo, qual a diferença dessa galera? Talvez muito relacionada a quem é o Guilherme, ao propósito e ao sentido de vida aí. Show. Acho que do digital, ouso a dizer que 90% é mentira. 90% é mentira. Porque, na verdade, o digital ele permite tudo, né? Não só de maneira profissional tu mostrar a melhor parte da tua vida, como as pessoas que estão querendo te vender alguma coisa, vender o sonho, né? Que é o que se fala muito. Eu não vou te vender o trabalho, a escalada, a descida da montanha. Não. Eu vou te vender que tu vai ser milionário com 25 anos, trabalhando 4 horas por dia. E quando a gente vai olhar na prática... E trabalhando de casa ainda, de né? casa. Que é essa coisa toda. Isso que essa é uma outra questão bem importante, assim, né? Então, quando eu digo que 90%, né, é mentira, é exatamente isso, porque o digital ele aceita o que tu quiser mostrar e o que a pessoa quer mostrar. Então, obviamente que existem pessoas muito boas que se especializaram em conhecer pessoas e trabalhar com a cabeça das pessoas. A gente usa muito no digital a questão do copy, né? Copywriting, gatilho mental, essa coisa toda. E isso funciona pros dois lados, pro bem e pro mal. Só que o que a gente vê muito no mercado? Que se vende um sonho que o fim é o dinheiro. Quando, na verdade, o dinheiro deveria ser o meio. O fim, ele deveria ser, cara, eu quero ajudar mais pessoas. E o dinheiro vem com isso. E não é isso que acontece. Então,
Quando eu falo isso, as pessoas meio que se impressionam e é uma linha que eu tenho desde que eu comprei meu primeiro curso. Só voltando atrás, meu primeiro curso foi Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha. Um dos caras mais conhecidos do mundo digital. 6 em 7. Famoso 6 em 7. Eu caí na copy dele, não conhecia nada de copy, nada de vídeo. Caí na sequência, comecei a ler os e-mails. O fluxo, funil normal, pum, gastei uma nota pra comprar, achando que eu ia ficar rico vendendo um curso. Que eu nem sabia do quê. Então, ele me vendeu o sonho. Não, tu pode fazer 100 mil em 7 dias, assim, assim, assado, barará. Quando eu comprei o curso que eu olhei, eu falei, tá, mas eu vou ensinar como? Ah, tu tem que ou achar um produto, ou achar alguém que ensine alguma coisa. E daí começa, né? Então, eu digo assim, o digital, ele obviamente tem muita oportunidade, muita, e vai ter cada vez mais, né? A gente vê mais coisas surgindo, mas ele não deixa de ser um trabalho como qualquer outro, que exige, talvez, posso afirmar também, uma dedicação muito maior do que talvez um presencial. Eu acho que dedicação e principalmente disciplina, né? Isso. Porque o digital tem disso, de tu não tá necessariamente produzindo algo que seja físico, tu não tem necessariamente, às vezes, um processo bem definido e o resultado, às vezes, não é tão tangível, né? E aí, eu acho que é isso, é disciplina, essa coisa de estar ali produzindo diariamente, né? É isso, assim, é a questão da disciplina e... Porque, no fim do dia, o que muda do presencial pro digital, geralmente é o ambiente. Então, tanto é que tu vê movimentos de empresas gigantescas voltando, depois de pandemia, 100% pro físico. E, obviamente, que a empresa, ela olha o final da ponta lá, né? Tá sobrando dinheiro, tá produzindo, tá andando na velocidade que eu preciso ou não? Não tá? Cara, o custo é maior, não importa. Eu produzo mais, eu sou mais rápido, eu consigo implementar a cultura muito mais fácil no presencial do que no online, né? Então, enfim, de maneira geral, acho que é isso, assim. E, cara, é dificuldade. Hoje nós somos em 13 lá, 13 pessoas. E, de novo, eu não tenho... Eu não cobro eles por... Eu acho que essa é uma vantagem bacana. Eu não cobro eles, tipo assim, eu não fico lá, ô Eden, olha só, tu tem que pegar esse copo aqui e botar aqui, beleza? É isso que tu vai fazer. Não, eles sabem o que eles têm que fazer. E eu não fico cobrando deles, por exemplo, se eles estão online às 8 da manhã, ou às 7, ou às 5 da tarde. Eles são responsáveis pelo que eles precisam fazer e pela rotina deles. Então, como eles vão fazer a rotina, obviamente que existe o processo, mas se eles querem fazer, sei lá, deitado de cabeça para baixo, eles podem. Então, essa é uma vantagem, mas, cara, exige muito mais disciplina do que um negócio normal. Eu acho que é uma linha muito tênue isso, né? Primeiro que atende a questão de que cada ser é único e tem um jeito de pensar, de agir, de entregar resultados. E eu acho que isso é muito legal, que contempla. Mas, ao mesmo tempo, tem essa liberdade que nem todo mundo sabe trabalhar, nem todo mundo sabe lidar, né? Tem gente que acaba utilizando a liberdade de uma forma que afete a produtividade, afete os resultados, né? Então, tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que isso faz essa gestão para que isso funcione bem. E não é fácil. Com certeza não. Mas, Gui, vamos lá. Então, ali começou a RG, começou a atender clientes, tinha 20 e tantos clientes, a coisa acontecendo e tal. E aí, em algum momento, o Guilherme, o ser humano Guilherme, esse cara de tão bom coração que eu conheço e admiro, ele... em algum momento ele teve que decidir se ele ia seguir sendo o Guilherme ou se a RG Mark passaria a existir com mais pessoas, com mais profissionais, que é o que acabou acontecendo. Mas o que te fez tomar a decisão de dizer assim, não, peraí, agora a gente vai virar um negócio, a gente vai começar a treinar pessoas, montar uma estrutura, organizar e fazer acontecer. O que te fez tomar essa decisão? Show. Eu acho que, primeiro de tudo, assim, que é importante trazer, eu, apesar de ser sozinho e vir de uma empresa de tecnologia, eu sempre procurei ser grande, parecer grande. Então eu me preocupava em ter alguma forma de organizar para não esquecer nenhum cliente. Alguma forma de me organizar para que, cara, se isso aqui virar 100 mil pessoas hoje e sentassem aqui do meu lado, como que faz essa parada, né? Então isso eu me preocupei desde o início. Então, apesar de ser sozinho, eu já tinha uma organização e processos desenhados, porque eu venho dessa área, né? Então, lá na Dell eu fazia isso.
eu venho disso e já tinha isso. Então, eu tô com 23 clientes, isso mais ou menos final de 2020. E vem a dúvida, né? A decisão aquela. Eu poderia crescer sozinho, então eram caminhos, né? Eu poderia crescer sozinho ou com pessoas. Na época, o valor que eu já tinha, como eu, né, comentei já, era um valor muito diferenciado para hoje o que a gente vê no mercado. Então, eu já estava financeiramente tranquilo. Mas tá muito alinhado com o propósito. Então eu sentei na época, até conversei com a Rê, minha esposa, e eu falei pra ela assim: Rê, olha só, a gente tá com um volume monstruoso de coisa pra fazer. Eu não dou conta mais sozinho. Então a gente tem duas opções. Ou eu começo a tirar os clientes e fico com os maiores, e vou pegando clientes maiores e vou saindo. Ou eu dou oportunidade para mais pessoas. E eu falo oportunidade porque tem muita gente que fala, é como se fosse um favor. E eu não vejo como um favor. Eu vou te dar um favor, fazer um favor pra ti, Eden, vem trabalhar comigo. Cara, não, é uma oportunidade. Tu pode pegar como tu pode não pegar e tá tudo certo. Então, comentei isso com ela e ela falou, tá, e o que tu vai fazer? Daí eu disse assim pra ela, amor, o meu propósito ele já vem, e de novo, por isso que é um negócio engraçado. Eu já crio e começo a ajudar pessoas no fato de ajudar ainda mais. Por exemplo, então quando a pessoa me contrata, eu trabalho para melhorar a empresa dela. Por quê? Porque vai melhorar a vida dela e vai melhorar a vida de outras pessoas que estão na volta dela. Esse é o meu propósito quando eu abro a RG, que na época era só o Guilherme. Então quando eu decido, não, eu não vou seguir sozinho, eu vou ampliar, mas eu vou ampliar diferente. Eu vou ampliar com pessoas que têm os mesmos valores do que eu e que vão levar isso junto dentro da empresa. Porque o meu maior medo na época era assim, cara, tá, mas eu faço muito bem o que eu faço. E será que a galera que vai entrar vai fazer como eu faço? Vai seguir, né, o espírito que eu tenho, que é de entregar mais, de ajudar e de realmente fazer algo diferente. Então, lá naquele momento eu opto por, não, vou contratar, daí eu contratei mais 3 pessoas no primeiro momento, 2 pessoas no primeiro momento, e foi engraçado que elas não tinham experiência, nem sabiam o que era tráfego. Nem sabia o que era digital. E aí, como é que foi essa contratação pra decidir contratar essas pessoas que não sabiam o que iam fazer? Pois então, eu na Dell lá eu fazia muita entrevista, né, porque eu já fazia uma parte de supervisão lá. E o meu escritório era em casa, trabalhava em casa, né, e a minha vizinha do lado, um dia nós num churrasco ali, eu falando assim, tô pensando em crescer a empresa, mas eu preciso de alguém presencial. Só que eu moro numa cidade de 11 mil habitantes hoje. Armazém Santa Catarina. Armazém, né? Santa Catarina, pra ser mais claro. E 11 mil habitantes, que a tecnologia lá ainda é... O Cristiano aqui, que é o nosso filmmaker, ele fez uma cara do tipo que onde é que raios? Fica Armazém? Próximo a Tubarão, Termas do Gravatal, Rio do Rastro, pra aquela região ali. Então, qual era a dificuldade, né? O digital pra mim ele era claro e eu conseguia atender pessoas de qualquer lugar onde eu estava. Só que como que eu ia fazer isso com alguém que estava longe? Então eu botei na minha cabeça assim, não, os primeiros vão ser daqui. Aí o que acabou acontecendo foi que eu não... Na verdade ficou mais fácil, só tinha 11 mil, era pouquinha gente ali, ficou um pouco mais tranquilo de contratar, né? Sim, eu botei no jornal, não, brincadeira. Eu procurei e tava num churrasco e a minha vizinha falou, olha só, eu tenho um afilhado que ele mexe em computador. É isso que tu precisa? Deu, não, mas já é um primeiro passo. É o tipo, não, mas sim, eu estou em Armazém, talvez, né? Isso. E daí eu falei pra ela assim, e daí no início eu fui conversando com outras pessoas e um amigo meu também falou, eu tenho uma menina que ela é muito, muito competente, assim, ela não tá trabalhando, talvez ela aceitaria a oportunidade na época. Só que eles sabiam zero, nada de nada. Então eu tive que ensinar, né? Então já foi mais um desafio, começar a ensinar aquilo que eu fazia pra alguém que não sabia nem o que era. E além disso, né, tem um outro desafio que só quem passa por isso na pele sabe, que é ensinar e ainda ter que dar conta de todo o processo que tu já tá entregando, porque enquanto tu tá ensinando, as pessoas não estão te ajudando, elas na verdade estão mais atrapalhando, né? Então imagina ali que naquele início foi bem árduo aí esse processo. E em casa ainda, né? Então... Pô, que maravilha. Eles entravam dentro da minha casa, subiam, entravam num quarto que era o meu escritório, eu sentava numa mesa, eles sentavam em 2 mesas, uma do lado da outra, assim, e eles ficavam me ouvindo e meio que aprendendo por osmose também, né? Cara, faz assim, vê esse curso aqui.
entra aqui, vai, pega isso aqui, daí, aconteceu alguma coisa, aí faz isso aqui. Então foi meio que, assim, a toque de caixa, né? Obviamente que hoje a gente já tem uma estrutura diferente, treinamento, onboard, tem um monte de coisa que a gente faz. Mas na época foi o que começou a eu, tá, não, agora eu começo a respirar, diminuo minha carga horária, né? Porque volto lá no início. Trabalhava de domingo a domingo, das 5 da manhã à meia-noite, sem folga. Era suado. Fazia cobrança, emitia nota, tudo era comigo. Então, é o que a gente fala, né? A empresa... Porque é muito fácil começar a empreender, né? Principalmente no Brasil, né? Até eu acompanho muito o pessoal do G4 lá, né? Eles contam muito. O bom do Brasil é que eles mudam a regra quando eles querem, né? Então, hoje a água é essa aqui. Não, água não pode mais. Agora isso aqui é Coca-Cola, não pode chamar mais de água. E tu tem que te essa questão tributária no Brasil e todas as adaptações que o empreendedor tem que passar não são fáceis. E, cara, e aí, tá, beleza, começou esse movimento, trouxe a galera ali. Então, muito com o teu propósito, assim, com o jeito Guilherme de ser, de realmente querer ajudar. E nisso, a gente aqui pode validar, né, essa fala com todo carinho mesmo e com toda a verdade, porque o Guilherme sempre nos acolheu muito e sempre procurou entregar muito mais até do que aquilo que se propunha inicialmente, né, da gestão de tráfego, mas trazendo sempre ideias, trazendo troca de informações. E aí o Guilherme, montando essa estrutura então, né, a RG Mark se tornando negócio, estando mais estruturada, o Guilherme ele começou também a buscar outros tipos de conexões, outros tipos de aprendizados, claro, relacionados a marketing digital, relacionados a tudo isso, e tu tá falando da questão das conexões do G4. G4, G4, né? E o que é o G4, para a galera entender, e qual a importância dessas conexões que tu cria, tanto para a RG, quanto para os clientes da RG, né? Conta um pouquinho para nós sobre isso aí. O G4, para quem não sabe, é um grupo de empreendedores onde eles têm como missão preparar os empreendedores do Brasil para serem, talvez, mais profissionais e conseguirem lidar melhor com os desafios do dia a dia. De maneira geral é isso, todos eles são empresários, então eles acabam, né, isso tem... Hoje já tá bem mais difundido, na época quase ninguém conhecia eles, assim, do mundo geral, né? E em relação às conexões, o que eu acho que é importante, né, o movimento daí... A gente fala, eu gosto de trazer muito, geralmente o empresário ele é operacional, tático e estratégico no primeiro momento. No segundo momento ele começa a terceirizar a operacionalização, começa a virar mais tático, a pensar no negócio, e depois mais estratégico, né? Então, quando eu começo esse movimento mais de relacionamento, é porque em busca de crescimento não só para RG, mas de novo, como que eu consigo fazer quem está comigo crescer junto comigo? E daí quando eu falo isso, eu não falo só de quem trabalha comigo, mas os clientes que a gente atendia também. Então eu começo a fazer um movimento de buscar esse relacionamento para falar assim, cara, eu moro numa cidade de 11 mil habitantes. Quem tá lá não tá no nível do que eu preciso de tecnologia. E não desmerecendo a cidade, né? Porque é uma cidade pequena, existem vários empresários muito bem sucedidos lá, mas pro que eu precisava não é isso. E a região tem esse déficit. Então eu começo a buscar mais informação de quem tá melhor do que eu. Que é aquela, né, aquela clichê, se tu tem que estar na mesa, que tem pessoas mais inteligentes do que tu. Você não tem que trocar de mesa. Então eu começo a buscar isso, e isso a gente encontra muito em São Paulo, né? Então, através do Diego Santana, que é a maior referência para e-commerce no Brasil hoje, eu acabo entrando no curso dele, para entender um pouco mais como ele era. E o curso dele é totalmente diferente dos demais. Enquanto uns te vendem que vai ser fácil, ele te vende, cara, não vai ser fácil. E pior do que isso, não é só tráfego, é negócio. Então é algo muito mais complexo do que só apertar botão, subir campanha, a pessoa compra. Tem muito a ver com o marketing aquele. Praça, preço, produto, né? Que a gente volta no marketing anterior. E eu acho que só fazendo um parênteses bem breve, né? Se criou o termo marketing digital, mas muita gente esquece que marketing é marketing. O que muda é só o ambiente. Então o marketing ele tem que ser feito com essas bases lá dos 4 Ps ou até mesmo dos 8 Ps, né? E eu acho que é só esse parênteses breve que todo mundo tem que estar atento, né? Entender que só muda o ambiente. Então isso é uma outra coisa, né? O empresário acha que é só fazer uns videozinhos, vender na internet e vou fazer o 6 em 7.
E o que acaba acontecendo é que eu preciso buscar esse relacionamento e preciso entender um pouco mais. Então eu me conectei muito com o Diego na época. E conectei, assim, no formato que ele queria. Cara, o propósito dele era muito parecido com o meu. Talvez não o propósito, mas os valores, eu acho. E nisso eu entro na turma, a gente começa, né, se aproximar mais. Até que um tempo depois eu já estava mais estruturado, já estava mais ou menos com umas 5 pessoas, mais ou menos. Ele tem um grupo que dentro dos, sei lá quantos mil alunos ele tem hoje, não tenho nem ideia, mas deve ser muito mais do que 4, 5 mil. Frouxo, assim. Ele cria um grupo de master, de mentoria, assim, que são pessoas que estão no nível acima. E o nível acima não é faturando mais, ou. Não. É o nível acima de falar de negócios. Então, busquei muito esse apoio nele lá, né? No Diego. Inclusive, votar. E daí, pra tu ver como a conexão é engraçada. Semana que vem, dia 18 e 19, ele tá fazendo um evento com o Alfredo Soares, que é um dos sócios do G4. E eu vou palestrar junto com os caras. Então, assim, os caras que me inspiraram lá atrás me ajudaram. E hoje eu tô com os caras muito pelo que a gente é. E não porque a gente vende ou porque a gente fala que é, por exemplo. Legal, é merecimento isso, né? Por tudo que se faz no dia a dia, né? E aí é aquela coisa, muita gente vê, essa é a cauda, né? É a famosa cauda longa, né? Mesmo. Então a gente só vê o êxito, né? Vê quando a coisa dá certo e tu tá falando um pouquinho mais sobre o que também deu certo, né? Mas cada um gradativamente, mas também o que não deu certo, os perrengues do meio do caminho. Guilherme, e família, assim, qual a importância dela pra ti, tanto na vida quanto nos negócios? Eu sei que a Rê, né, ela tá sempre ao teu lado aí no business também, assim como eu e a Ali aqui. E me fala um pouco mais sobre isso, fala pra galera entender também desse coraçãozão grande aí. Agora tu vai fazer chorar, né? Chegou a hora. Não, família pra mim eu acho que é prioridade, né? Então, eu acho que o homem, ele tem a hombridade quando ele assume o papel de um pai de família. Acho que essa é o grande propósito do homem em si. E quando eu falo isso, eu tenho, né, como eu falei, eu tenho um filho de 14, putz, 19, já estaria me quebrando as pernas. Complica mais um pouquinho. De 14, uma de 8 e agora uma de 40 dias. E a família, ela tem uma importância monstruosa nisso, né? Eu digo que eu estou onde eu estou hoje por eu ter tido um filho com 19 anos. Acredito, né? Sim, quando tu teve o Lucas, que hoje tem 14, que hoje tem 14, tinha 19. Exatamente. Então, eu digo isso porque muda a perspectiva, né? Então, tu muda os teus valores. E é um negócio engraçado, porque o Lucas e a Isabela são no primeiro casamento. E a Rafa, ela já vem de um segundo relacionamento, segundo casamento, na verdade. E a Rê, que é minha esposa, ela não entendia muito bem. Ela entendia, mas ela não conseguia sentir o que eu sentia pelos meus 2 filhos, né? Então eu sempre dizia muito isso pra ela, que eles sempre vão ser a prioridade, assim como a Rafaela é hoje. E é um negócio que não tem explicação, tu não consegue dizer, o sentimento que eu tô sentindo é esse. Cara, eu sinto uma coisa que não tem como te explicar. E hoje, ela tendo a Rafa, a gente falou sobre isso ontem, inclusive, eu disse pra ela, e aí, amor, tu consegue entender agora aquilo que eu te falava lá atrás? Dela, não, agora pra mim tá, tipo, é aquilo, eu largo tudo por ela. Então, ponto. É mais ou menos isso. E de novo, né? Só que daí nessa confusão de trabalho, né, família e saúde, a gente tem que tentar equilibrar os pratos, né? Pelo tamanho, tu já vê que eu não tô focando na saúde, né? Faz parte, é do jogo, cara. E principalmente com filho pequeno, a gente sabe que o bicho pega, complica. A gente tava falando um pouco sobre isso antes de começar, né, a gravar. Que é um momento, assim, com filho pequeno, que tem todo esse sentimento ímpar aí que só ter filho nos traz, mas ao mesmo tempo, aquele horário que nós tínhamos para nós, ou às vezes para resolver coisas do trabalho, principalmente sendo empreendedor, né? Aquele horário que a gente teria para desenrolar aquilo que ficou pendente, às vezes é o horário que a gente tem com eles. E aí a gente prioriza isso. E é um momento que ele é mais complexo. E talvez a tua saúde nesse momento, o que traz o equilíbrio de saúde seja estar com eles. Talvez não seja tão bom para a tua saúde física, mas para mental, para emocional e para todo esse resto seja interessante e seja a melhor opção. Então, até porque eu sou pai aí há 2 anos aproximadamente e eu sei o quanto
faz diferença na minha vida estar perto dele, estar perto do Conrado e poder vivenciar o dia a dia dele. E tu tá vivendo isso de novo, né, pela terceira vez, mas num momento muito diferente, né? É bem diferente. Então, e dentro dessa questão, assim, Gui, o que tem de diferente, né, hoje, ser pai com a maturidade que tu já tem, né, e também tendo hoje o negócio para tocar, para gerenciar e para administrar com as pessoas. Quanto disso... e nós estamos falando aqui de vida real mesmo, né? Então, o quanto disso às vezes sobrecarrega, o quanto disso às vezes é pesado, mas também o quanto é gratificante cada conquista, assim. Boa. Foram 3 filhos em 3 momentos bem diferentes, né? Então, enquanto eu tinha... Até tava comentando antes, né? Enquanto tive o Lucas com 19 anos ganhando 645 por mês, hoje a gente já tem a Rafa com uma estrutura de empresa. Então, é diferente, né? E eu acho que os desafios, eles são... monstruosos, porque antes de ter a Rafa, eu estou em Santa Catarina, então eu venho a cada 15 dias para ficar com os pequenos, ou eles vão para lá, então a gente acaba se revezando nesse formato. Desde que eu me mudei para lá, eu nunca deixei de vir, sempre, a não ser na pandemia, porque não podia, né, então não tinha muito o que fazer. Mas até antes mesmo, eu sempre acompanhei muito eles. Por exemplo, eu era presidente da PMEM da escola, essas coisas todas. Então, a questão família, a questão ser pai sempre foi algo muito forte em mim. Quando a gente fala do dia a dia, eu estou em Santa Catarina, então a Isabela e o Lucas, eles não moram comigo e eu não tinha a Rafa ainda. O que eu tocava na empresa era das 6 da manhã às 10 da noite. Só que das 8 às 6 é o momento que os clientes estão ativos. Então eles estão ali naquele momento e eu preciso dar atenção para eles. Eu tenho mais 13 pessoas hoje, então tem que dar atenção para elas também. Reunião, elemento de cultura, fazendo uma série de coisas. Tração da empresa e tal. E eu tinha aquele período, então, das 6 às 8 e das 6 às 22. Quando a Rafa chega, eu acho que é um momento legal que... E é aquilo que a gente diz, talvez seja sorte. De eu poder escolher. Cara, olha só. Continuo das 6 às 10 e a Rê toca com ela lá, porque a Rê ia tocar, não é um problema. Ou eu escolho ir às 8 e sair 5h30, 6 horas pra voltar pra casa. Que é a vida do CLT que a gente fala, né? O CLT, ele bate o cartão, trabalha, passa o cartão e esquece do resto. Se a empresa der problema, azar. Hoje, né, graças a Deus, ele nos abençoou com isso. Então eu tive a escolha de poder fazer isso. De poder, cara, olha só, não, eu vou dar uma atenção pra ela e vou ajudar a Rê e vou ficar com ela. Então eu tenho me organizado muito mais pra isso do que eu estava antes para com a empresa. Não que eu não me dedique igual pra empresa, né? Pelo contrário. Hoje eu tenho pessoas que fazem muito mais a parte operacional e tática e eu fico muito mais na parte estratégica da empresa, tracionando ela, porque a empresa não pode parar, né? Porque hoje eu tenho o direito de escolha porque ela tá funcionando. Se ela parar de funcionar, eu já não consigo escolher mais nada, né? Então, tá muito relacionado a isso, assim. Acho que são momentos diferentes e a escolha é fundamental. Cara, eu acho que, ouvindo tu falar e pensando, refletindo aí sobre esses 2 anos e meio, aproximadamente, que a gente já trabalha juntos e já se conhece, né? De certa forma, tudo que tu tá conquistando aí e essa liberdade que tu acaba tendo para estar com a Rafaela tem muito a ver com a questão da organização da empresa, mas também com uma implementação de cultura que tu conseguiu fazer de cima para baixo. E falando sobre cultura, a gente tem que falar de uma história que a gente teve e que até hoje eu sou muito grato a ti, a gente é muito grato como Riscato ao Guilherme, à RG, por tudo que a gente tem construído. É recíproco. Mas, obrigado. Mas tem uma história lá de 2021, né, cara? O Conrado nasceu em 29 de outubro de 2021. E quando ele ainda era bem pequenininho ali, cara, os negócios estavam complicados, né? Foi um pós-pandemia, mas ainda com pandemia acontecendo, ainda tava tudo meio difícil. E o Gui nos trouxe a provocação de que, cara, de repente a gente tem que fazer alguma live, alguma coisa assim, pra tentar também trazer caixa, fazer um movimento. E nós abraçamos a bronca e dissemos, cara, vamos fazer a live. E a gente não tinha nenhuma estrutura. Éramos eu e a Ali, com o Conrado, super pequeno, com 2 meses, eu acho, porque foi dezembro isso. E eu lembro que o Gui prontamente disse, não, cara, tal data eu vou estar em Novo Hamburgo, eu e a Rê vamos aí, vamos ajudar vocês. E, cara, foi assim, a gente recente tinha se mudado, a gente estava sem ar-condicionado, um calor gigantesco, absurdo. A gente organizou as coisas em casa para que a gente estivesse mais próximo ali com o Conrado e fez a live, né?
A gente fez a live com alguns produtos que a gente tinha em estoque. E, cara, o Gui e a Rê abraçaram a bronca. O Gui tava ali me ajudando com os produtos e a Rê ajudando com a parte da rede social e anotando quais eram os produtos vendidos e etc. E a gente fez a coisa acontecer. Então, essa questão da cultura tá aí, né? E é por isso que a RG, pra mim, assim, é sucesso pleno, porque eu vejo hoje a galera que nos atende, né? O Wesley aí, que semanalmente a gente tem reuniões, mas diariamente a gente acaba trocando ideias. E eu vejo a galera tendo essa mesma percepção e esse mesmo jeito de conduzir as coisas que o Guilherme implementa. Né? Cada um com o seu jeito de trabalhar, com o seu ritmo, mas a cultura tá ali. O Guilherme e a Rê, né, plantaram muito bem essa semente. E, enfim, fica aí meu singelo carinho e demonstração de gratidão, né, por parte da Arriscado. Só elogio. Ainda bem que dá pra cortar, não é ao vivo, né? Que senão eu já ia começar a chorar aqui. Mas, cara, na verdade, assim, essa questão de cultura, ouso a dizer que numa escala de empresa seja um fator mais difícil de tu conseguir implementar, sabe? Porque a cultura, ela, primeiro que ela tem que vir de cima, né? Então, isso é o primeiro ponto. E pra tu definir cultura e passar a cultura, tu tem que saber o que ela é, na verdade, como que ela funciona e o quanto que ela impacta. Então, quando eu comecei, na época não era tão bem como tá hoje, mas quando eu comecei, eu sempre procurei deixar muito bem claro. E a cultura, pra mim, nada mais é do que o que as pessoas tomam de decisão quando tu não tá olhando. Acho que tá relacionado aí. O que o Guilherme faria como dono da empresa, sendo eu e não o Guilherme, na verdade. E é isso que eu tento passar pra eles. Então eu deixo muito bem claro, e isso já começa desde a contratação. Então, por exemplo, na própria entrevista, assim, eu pergunto muito sobre a pessoa em si, e não sobre a capacidade técnica dela. A capacidade técnica dela eu valido num outro momento, e muitas vezes é pra me dizer assim, quanto tempo essa pessoa vai estar pronta pra fazer o que tu precisa. Pode ser 1 mês, ou pode ser 6 meses. Se eu estiver disposto a esperar os 6 meses pela qualidade dela pessoal, eu espero, não é um problema. Então, já começa daí eu conseguir alinhar e deixar muito claro na primeira conversa com quem vai entrar na RG, dizendo assim, cara, isso aqui é o que acontece. Eu sou transparente desde o início, não só contigo, como com todos os clientes. E funciona assim, 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 assado. Tu não vai ser milionário daqui 5 anos. É difícil. Tem processo, tem que seguir com o processo. E, enfim, então eu deixo muito bem alinhada essa parte de valores e propósitos, sabe? Então, uma das perguntas que eu faço nas entrevistas é qual que é o teu sonho? E eu tenho, né, hoje pessoas que trabalham comigo que o sonho é andar a primeira vez de avião. Então, cara, o meu propósito hoje como Guilherme, mas em nome da RG, é muito mais fazer as pessoas que estão comigo realizarem os sonhos delas e os clientes que estão conosco realizarem os sonhos deles para realizarem os sonhos de quem trabalha com eles, do que algo financeiro ou qualquer outra coisa do tipo. Até, né, a gente estava comentando antes, quando eu tomei a decisão de escalar com pessoas, eu travei o meu valor que eu recebia. E eu falei assim, beleza, é isso aqui que eu preciso pra viver, eu e a gente vai viver com isso. Obviamente que as coisas mudam, mas a gente se aperta e dá um jeito. Mas a empresa, ela vai trabalhar pra empresa. Então é pra dar, né, mais condições pro resto da galera do que pra mim propriamente dito, porque se fosse pelo financeiro eu tinha ficado eu sozinho e tava tudo certo. Então, mas é isso, né? E eu digo muito pra eles, assim, cultura tem muito a ver com lealdade. E eu falo pra eles, cara, o que a gente combina, o combinado não sai caro. Às vezes, o combinado não vai ser ruim, não vai ser bom. Só que é o combinado. Se tu seguir o combinado e eu seguir o combinado, tá tudo certo, a gente vai evoluir de um jeito ou de outro. O que não dá é pra descombinar, né? Então, por isso que essa transparência, essa parte da cultura, eu tenho isso muito forte e é uma preocupação que eu tenho desde o início, de tipo, tá, o Eden, por exemplo, eu atendia pessoalmente. Quem atender ele vai atender como eu atenderia? Ou vai, tipo, ser só mais um cliente dentro da carteira, que daqui 2, 3 meses ele pode optar por sair, por exemplo? Não, eu acho que é justamente isso. E
funciona porque tu tem essa preocupação em manter esse mesmo padrão de atendimento e a gente já tá há um bom tempo agora com o Wesley atendendo a nossa conta ali e tal, e durante muitos momentos tu participou das reuniões e teve mais inserido, e eu sei que hoje mesmo a gente quase não tendo mais reuniões diretas, eu sei que de certa forma lá por trás tu tá fazendo os movimentos para que a coisa se mantenha. Então eu acho que é isso, essa implementação da cultura, ela talvez seja uma das coisas mais difíceis, e talvez ela seja a das mais difíceis porque ela é uma das mais importantes, né? Porque realmente a gente tem que ir fazendo esse trabalho, e isso está muito relacionado ao ser humano, né? Por isso também tua escolha de primeiro escolher o ser humano e depois o profissional, ou talvez ter que formar ele e treinar. Guilherme, eu gostaria que, assim, para a gente ir se encaminhando ao final, tu trouxesse uma mensagem para quem é empreendedor ou para quem pensa em empreender, sobre o que realmente vale a pena e o que fazer para não desistir, né? Porque eu tenho certeza, ou quase certeza, que em vários momentos nessa jornada de empreendedor tu já pensou, putz, é melhor desistir. Mas a gente como empreendedor sabe que essa não é uma opção. Ela nunca é uma opção. Então, qual é o recado que tu deixaria aí para quem já pensou em desistir? Legal. Cara, eu acho que tá muito relacionado a propósito. Se tu define muito bem o teu propósito, eu acho que tu consegue enxergar o trabalho que tu vai ter para passar por essas montanhas do empreendedorismo. Vou te dar um exemplo. Se tu tem um propósito muito bem alinhado, toda vez que a RG vai expandir, por exemplo, eu sento e falo assim, velho, se eu crescer, vai demorar muito, vai dar trabalho, vou me incomodar mais, é mais pessoa para gerenciar. Mas isso vai me deixar mais próximo, vale a pena esse trabalho todo para chegar mais próximo do meu propósito? Vale. Então, eu acho que isso diz tudo, e não foi uma nem duas vezes que eu sentei, e geralmente no banho, né? No banho o cara tá lá e fala assim, velho, putz, vou largar tudo que, sei lá, não... Mas quando tu pensa no propósito, eu acho que é aquela coisa assim, só de dar aquela batida e falar assim, não, tem algo maior, segue, toca a ficha que vai dar certo. Então, eu penso muito assim, né, de também não só em relação à proposta, mas em relação ao trabalho duro mesmo. Cara, se tu trabalhar bem, trabalhar certo, não enrolar ninguém, ser transparente, fazer o que tem que ser feito, é questão de tempo pra dar certo. Não tem como dar errado, né? E às vezes pode demorar mais, como pode demorar menos. E eu gosto de uma frase muito do que o Flávio conta, né, que é o famoso ponto de inflexão. Talvez o teu dê certo pode ser amanhã. E se tu parar hoje, tu não vai saber que deu certo. Então é algo que, atrelado tudo isso, cara, de novo, vai funcionar. Uma hora ou outra vai dar certo. Sim, o teu dar certo pode ser um dia depois que tu desistir. E tu nunca vai saber se desistir, né? Exatamente. Legal, Gui. Demais. Muito bom te receber aqui. Bom ouvir um pouco mais da tua história, né? Embora a gente já conheça um pouco. E dividir com a galera aí, dividir com a galera que nos acompanha. Só tenho que te agradecer mesmo por estar presente aqui, por aceitar o convite. E a gente tem um presentinho pra ti aí. Pra te entregar. Lá vem a Ali de novo. Tem que aparecer. Aqui o presentinho pro Gui. Deixa eu soltar aqui. Esse eu já conheço. Eu sei que tu já experimentou. Pode ler. Ah, se emocionado aí é contigo, né, cara? Faz parte do jogo. Eu vou ler então ao vivo, tá? Se eu me emocionar é real, não é editado. Obrigado por estar sempre conosco e por fazer parte de mais esse projeto. Que Deus sempre ilumine e abençoe a família e os negócios de vocês. Abraço. Eden, Ali. Obrigado. É isso aí. É o que a gente deseja, e que a gente deseja para todo mundo que tá perto da gente, né? E queremos te manter próximo, manter vocês próximos da gente aí sempre. Igualmente. Cara, sem palavras, não só pelo presente, mas tu sabe que pra mim é uma honra estar contigo. Eu acho que a gente precisa mais desses momentos, e eu digo que aqui não tem fake news, né? Exato. Aqui vida real. Eu participei. Essa semana é o 4º podcast que eu tô participando. E eu digo pra todo mundo que tá me convidando que o ato de fazer um podcast demonstra o quão verdadeiro tu é.
Porque tu tem um propósito disso de conscientizar as pessoas. E, de novo, isso aqui não é pra ganhar dinheiro. Isso aqui é pra mostrar pras pessoas o quanto é difícil e o quanto as pessoas podem ter oportunidade de conhecer e saber a vida real de verdade. Então, sem palavras, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Tá só no começo. Comecinho. Terceiro episódio, tu tinha que fazer parte do começo, né? Então, desejo muito boa sorte pra esse projeto. Mas, de novo, pode sempre contar comigo. Tamo junto e obrigado, cara. Valeu? Obrigadão. E a galera aí que tá nos ouvindo, que acompanhou até o final, obrigado a todos que nos fortalecem, né, diariamente para tornar também esse projeto viável. E quem tá aí acompanhando no Spotify, eu peço que aí dou a dica, né, curte lá, bota o seguir, né, e se puder coloca a avaliação também para receber as notificações e acompanhar. E lá no YouTube também, né, tem que curtir lá e ativar as notificações para ficar ligado que sempre vai ter algum conteúdo legal e algum convidado bacana para contar histórias para vocês. Viu só, ele aprendeu, eu nem precisei falar para ele. Ativa o sininho. Eu aprendo rápido, né? Valeu, galera. Obrigado a todos aí que tornam esse projeto viável e a todos vocês que nos acompanham. Valeu, abraços.